Deus seja louvado, irmãos. Vamos ler, irmãos, no livro do Eclesiastes, ou livro do Pregador, primeiro capítulo, onde diz assim: a vaidade de todas as coisas terrestres. Nós sabemos, irmãos, que tudo é vaidade. E por esta palavra, irmãos, o Senhor me trouxe por esta manhã de fazer essa leitura, porque sabemos, irmãos, que nesta terra que vivemos, tudo é vaidade. Onde muitos por aí se preocupando com os bens materiais, irmãos, lutando, se preocupando, se enfadando, até mesmo com a matéria. Mas sabemos que tudo é vaidade. Tudo tem um começo, um meio e um fim. E o fim, por certo, ele vem para todos. É como a chuva seródia, que ela cai para todos os homens, todos os habitantes na face da terra, tanto para o justo e como para o ímpio também. E na vida do homem e da mulher de Deus não é diferente, porque nós temos tudo aqui como passagem. Então, bem-aventurado o irmão que ainda fez um concerto com o Senhor. Irmãos, sabemos que os dias são maus, os dias são trabalhosos, os dias são difíceis, irmãos, mas vamos se apegar com Deus. Observando, irmãos, até nas mídias, nas redes sociais, quantos nos se levantando contra a obra de Deus. E alguém pode falar assim, mas a obra de Deus não é uma instituição. A obra de Deus, irmãos, somos cada um de nós que servimos a Deus. Muitos atacando, contra-atacando, querendo ser melhor do que um, querendo ser melhor do que o outro. E o trabalho do nosso adversário, irmãos, é nada mais, nada menos que arrancar você deste caminho, você desta graça maravilhosa. Mas bem-aventurado você que não dá ouvido para o teu adversário. E o adversário, irmãos, irmãs, ele entra por um caminho na vida do cristão, daquele que serve a Deus, e às vezes podemos dizer assim, ele é tão astuto que ele começa a entrar por um caminho diferente. E sabemos que, a intermédio das redes sociais, ele toma o coração de um homem, o coração de uma mulher, para colocar defeito nas instituições, defeito no pregador, no ancião, nos bispos, nos padres, nos pastores. Mas nós sabemos que há um só Deus e há um só Senhor, mediador. Então, irmãos, vamos continuar servindo a Deus. Hoje o Senhor preparou essa ferramenta para nós. O aparelho de celular, a internet, as redes sociais. Mas esse aparelho, irmãos, se nós sabemos aproveitar ele, nós sabemos que por este aparelho nós temos acesso a todas as coisas. Nós podemos acessar aquilo que nós queremos. Às vezes alguém, por certo, pelos desejos da carne, as concupiscências da carne, ele usa para o mal. Mas bem-aventurados somos nós que usamos para as coisas do Senhor. E não é querer se aparecer nesta terra, ou querer ser melhor do que o ancião, querer ser melhor do que o cooperador, querer ser melhor do que aquele irmão. Não, irmãos. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Como Paulo, sede meus imitadores, como também fui de Cristo. Irmãos, e nós sabemos que a terra está se caminhando para o fim de todas as coisas. E nós temos que ser como aquelas mulheres, que 5 eram prudentes e tinha 5 loucas. Mas vamos imitar hoje as 5 prudentes, que elas sempre carregavam azeite consigo. E como será estar nosso azeite? Azeite é a palavra de Deus que nós carregamos dentro das nossas lamparinas, que é o nosso coração. E se nós carregarmos esta palavra, irmãos, dentro do nosso coração, 24 horas, não conseguimos, certo?
mas que devemos tentar, irmão, cada dia ser melhor no dia de ontem. E se aqui nós estamos diante da presença de Deus, vamos continuar a dar o bom testemunho desta graça. Não vamos olhar para quem errou no púlpito ou para quem falou alguma coisa. Irmãos, nossos ouvidos são como um filtro. É como um filtro de coar o café. Pegamos o pó de café, colocamos no filtro, na água fervente, e ali fervemos, jogamos aquele líquido, que é a água, e do outro lado vai sair o café. Então nós temos que filtrar as coisas boas. Nós somos servos de Deus, nós sabemos o que é certo. Não precisa alguém falar para nós que é desse jeito, é daquele jeito. Irmãos, nós temos o Espírito Santo da graça de Deus. Então vamos filtrar as coisas boas. Antes de ler essa palavra, irmãos, fui congregar 2 cultos agora próximo. E não vou mencionar a localidade, não vou falar o irmão, que isso nós estaríamos descobrindo a nudez do nosso irmão. Um culto, fui congregar, a palavra toda, irmãos, falou de benção, falou de exaltação, mas não ouvi falar da graça de Deus, do amor de Deus para conosco. O outro culto, fui congregar também novamente, em outra determinada local, e ali, meus irmãos, para decepção nossa, foi só profetada, mas, irmãos, até posso falar para os irmãos, até adivinhações teve ali, até pregações sobre RG, o irmão queria pregar, vou falar teu nome, mas não falava, vou falar teu RG, mas não falava. Então, irmãos, vamos tomar cuidado, porque a graça verdadeira é Cristo Jesus, Ele que nos conduz nós aos céus. É por Ele, irmãos, que nós vamos entrar nos céus. Nós temos uma certeza nessa terra, se nós estivermos firmados no Senhor. Na Tua palavra, irmãos, nada vai nos abalar. E aqui o livro do Eclesiastes, o pregador, diz assim: a vaidade de todas as coisas terrestres. Palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. E o filho de Davi, irmãos, era, vamos ver aqui mais para frente, ele fala assim, vaidades de vaidade, diz o pregador, vaidades de vaidades, é tudo vaidade. O próprio filho de Davi, Salomão, o rei Salomão, ele era um homem sábio, porque quando o Senhor ele estava orando, o Senhor falou com ele: pode pedir praticamente o que você quer. Ele somente pediu sabedoria para entrar e sair no meio do povo de Deus. Ele podia pedir riquezas, honras, dinheiro, tantas outras coisas, mas ele pediu a sabedoria. E a sabedoria, irmãos, veio não somente a sabedoria, veio a riqueza acompanhando também. E aqui fala: que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra permanece, para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornarão eles a ir. Todas estas coisas se cansam, tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi? Isso é o que há de ser. E o que se fez? Isso tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer: vê, isto é novo, e já foi nos séculos passados, que foram antes de nós, e já não há lembranças das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembranças do que hão de vir depois. Eu, o pregador Salomão falando, fui rei sobre Israel em Jerusalém,
e apliquei o meu coração a esquadriar e a informar-se com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e aquilo que falta não pode ser calculado. Falei com o meu coração dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente sabedoria e ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, e a conhecer os desvários e as loucuras, e vim saber que também isto era aflição de espírito. Porque nas muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Louvado seja Deus. Irmãos, por essa palavra nós observamos que tudo é vaidade. Tudo terá um fim nessa face da terra. Por isso não vamos se preocupar, irmãos, com muitas coisas que vêm se levantando. Não vamos se turbar o nosso coração. Não vamos correr atrás do vento, como diz a palavra, irmãos. Se preocupar demais com o trabalho. Claro que precisamos trabalhar para trazer o sustento para a nossa casa. Mas, irmão, tudo é o tempo de Deus. Mas uma coisa, irmãos, eu ouvi de importante naquele culto, nesse último culto. O Senhor falou pela sua palavra assim, observação, não que não seja o Senhor, viu, irmãos? Mas nós temos que ser vasos de Deus e abrir o nosso coração, irmãos, para que nós possamos receber de Deus. E num determinado ponto da palavra falou assim, meus irmãos, o tempo seu hoje diante de um aparelho, ao mesmo tempo que você dobra o seu joelho e fala comigo, fala com o Senhor. Então, meus irmãos, vamos ficar atentos pela palavra de Deus. Vamos servir a Deus com fé, com valor. Vamos regozijar nos pés do Criador, irmãos, porque a Ele toda a honra e toda a glória pertence. Mas, meus irmãos amados, vamos ficar firmes, irmãos. Não vamos dar ouvido aos comichões. Não vamos dar ouvido aos críticos da obra. Não vamos dar ouvido àquele que fala mal, bendito é o Senhor. Não vamos dar ouvido para quem se levanta contra, ou até para quem tem esta graça como a perfeita. Não, a graça é Cristo Jesus, não é instituição. Bendito é o Senhor. O templo não entrará no céu. Muitos gastando aí com luxúrias, bendito é o Senhor, com templos luxuosos. O Senhor veio para os simples, humildes, irmãos. Vamos ser humildes nesta terra, não querendo causar contenda não, mas vamos ser simples na santidade, porque o nosso objetivo é entrar no céu. E se nós for simples, humilde de coração, um dia nós vamos entrar no céu. Como Jesus disse, pegou um menino ali, trouxe no meio ali, irmãos, falou, quem for simples como um menino, eis aqui o reino dos céus. Hoje, irmãos, a simplicidade, elas têm que estar dentro do meu, do teu e do nosso coração, para que um dia nós possamos servir a Deus e entrar nos céus e ver tua face como ela é. Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã, que a santa e gloriosa paz de Deus invada o teu coração. Irmãos, uma coisa é certa, quando você vê alguém atacar alguém, ou alguém defamar uma instituição, pode ser a congregação, ou a assembleia, ou qualquer igreja, irmãos. Irmãos, passa o vídeo, bendito é o Senhor, não dê ouvido, porque muitos são para criticar, mas muito poucos são para falar bem, bendito é o Senhor. Então, se estão falando mal, bendito é o Senhor, dá glória ao teu Deus, bendito é o Senhor, porque, irmãos, ninguém atira pedra na árvore que está dando fruto. Se você está dando fruto, filha, se você está dando fruto, filho, é porque você é um bem-aventurado por Deus. Deus te ama, guarda esta palavra. Os dias são maus, os dias são atribulados, mas eu sou na tua vida. Paz, Deus.